Semana passada eu compartilhei com vocês que eu estava pensando em voltar hoje para o curso de psicologia, porque normalmente eu fazia de segunda-feira. Era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, muita mesmo, e depois de 2, 3 meses fazendo, eu precisei dar uma paradinha, porque eu comecei a sentir que aquilo estava me fazendo mal. Até então, enquanto eu estava no curso, eu não conseguia descobrir por quê. Aquilo que estava me fazendo emocionalmente mal, estava fazendo mal para minha mente, estava me sobrecarregando emocionalmente. E só depois que eu parei é que eu consegui observar, e isso é muito comum, né? Às vezes a gente está dentro de um problema, nesse caso não era bem um problema, mas quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue ver. E às vezes por isso que é tão fácil a gente resolver a vida do outro, o problema do outro. Quando a gente está dentro daquilo, a gente não consegue ver saída e nem o que está acontecendo. Eu compartilhei com algumas clientes que depois eu cheguei à conclusão de que hoje em dia, quando eu atendo alguma cliente, ela me conta toda a história dela, a história de alguém, da família dela, dela mesmo. Eu escuto o que ela está me dizendo, só que quando ela vai embora ou quando eu fecho a porta do salão, ali para mim ele encerrou o assunto. E eu vejo isso como um dom divino mesmo, porque imagine você se todas as histórias, se todos os casos que eu ouvisse no salão, eu trouxesse para minha casa ou levasse para minha vida. Então, para mim é muito bom, é libertador que eu não fique carregando todas as histórias comigo. Às vezes eu até esqueço, ou às vezes eu meio que confundo. Quando a cliente volta, eu pergunto assim: olha, eu tô confundindo, ou seu irmão alguma coisa, ou sua mãe, eu tô confundindo, porque às vezes eu acabo meio que esquecendo um pouquinho da história. E quando eu estava fazendo curso de psicologia, aquela história que a cliente me contava, ela não finalizava, ela não tinha fim. Passou a fazer parte da minha rotina. A cada assunto que a cliente contava, a história, o problema, primeiro eu queria diagnosticar, eu queria encontrar a síndrome, a doença, da onde ela estava carregando aquilo, por que ela estava carregando aquilo, emocionalmente, psicologicamente. Então eu ficava tentando encontrar diagnóstico para ela ou para alguém da família. E depois, quando eu estava na aula, eu ficava assim: nossa, eu acho que isso aqui dá para fulana. Eu acho que isso aqui eu vou estudar porque é caso da ciclana. Isso aqui encaixa certinho com aquilo que alguém determinado me contou. E com isso, eu ficava carregando o problema de muita gente. Até que um dia eu falei assim: não, isso aqui tá me fazendo mal, eu não tô conseguindo. Eu tava emocionalmente mesmo abaladíssima, porque eu acho que eu tava com muito problema. Só que até então eu não sabia o porquê. Foi só depois que eu encerrei, que eu dei uma pausa, né, na aula, no curso. Foi em meados também da minha mudança, da construção, da reforma. Eu achei que tava muita coisa e eu achava que era decorrente dessa muita coisa e eu resolvi parar. E aí, olhando, né, depois eu cheguei à conclusão de que era isso. Hoje eu não tenho mais reforma, hoje eu não tenho mais construção, eu não tenho mais nada para pensar nesse sentido. E aí eu pensei em voltar, e agora emocionalmente mais madura, a ponto de não querer mais ficar achando diagnóstico de ninguém, não querer resolver meus problemas de ninguém, me colocando no meu lugar de cabeleireira. Que a minha questão ali, eu queria fazer o curso de psicologia para ser uma melhor ouvinte e saber conduzir melhor alguns casos. Existem casinhos, né? Questões do dia a dia, mas existem casos que eu escuto que são muito complexos. Então, quando eu fui para o curso de psicologia, além de gostar da questão, né, da psicologia mesmo, da mente, da autoestima, da autoajuda, eu achei que isso fosse interferir positivamente. Eu gostaria de ser uma melhor ouvinte e eu queria aprender a conduzir a conversa. Porque eu já atendi, que eu acho que foi o mais grave, que foi assim, o divisor de águas, foi quando eu atendi uma cliente suicida.
E aí eu comentei com ela o caso de uma pessoa que eu conheci que se suicidou, etc e tal, achando que eu ia meio que traumatizar ela com tudo aquilo que a família passou. Mas não, ela me disse que eu estava dando mais ideias para ela. E um outro caso agora também que me veio à mente foi uma cliente contando o plano A e o plano B dela de suicídio. E eu fiquei enlouquecida, porque eu não sabia se ela estava me contando exatamente para eu comentar com as filhas, se ela estava blefando, se ela estava me alertando, se ela estava desabafando, qual que era o intuito do porquê. Imaginem depois de alguns dias e ela realmente de fato cometesse suicídio e eu não tivesse contado para as filhas e eu optei por não contar. Então existem coisas bastante pesadas, né? Que às vezes a gente não sabe como lidar com tudo isso. Mas também não é com um curso de psicologia que talvez eu vá aprender a administrar tudo isso. Então, às vezes eu me coloco no lugar de cabeleireira, que é quem eu sou, e ela teria que procurar ajuda profissional, talvez ficar meses, semanas e até anos cuidando da mente e do psicológico dela. E eu, com um atendimento de 3, de 4 horas, não consigo ajudar muitas vezes essas mulheres. E foi assim que eu me conscientizei de que eu sou apenas uma cabeleireira que fazia curso de psicologia. E ponto. E por que eu não voltei hoje para o curso de psicologia? Eu adiei. Porque eu estou com tantos livros para ler, que eu vou até compartilhar com vocês duas coisas. Além dos livros que eu estou lendo, eu costumo ler mais de um livro por vez. Então, vou até ligar aqui meu Kindle para mostrar para vocês, porque eu tô lendo 4 livros, pelo menos de uma vez, fora o Kindle, né, que dá essa possibilidade de ler vários livros. Então, hoje eu tô a fim de ler eu vou ler hoje eu tô a fim de ler história, eu vou ler história, hoje eu tô a fim de ler outra coisa, eu vou ler outra coisa. E com isso eu vou lendo muitos livros. Eu assino o Amazon Prime, que eu super indico para todo mundo, e eu tenho direito a emprestar 10 livros da galeria em e-book, né? Em livro em PDF, podemos dizer assim, da biblioteca da Amazon. Mas não são todos que estão disponíveis. Mas eu tenho a facilidade, eu e quem assina tem a facilidade de ler uma amostra de um livro. E esse final de semana eu estava na casa do vô e eu comecei a ler uma amostra do livro que eu queria muito, muito mesmo. Que, assim, na verdade é uma coleção, mas eu comecei a Padaria de Finais Felizes, exatamente. E eu me encantei. Então eu tenho mais um livro aqui na minha lista, mas se eu quiser continuar, eu tenho que pagar R$ 23,99. Vejam vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas então, tá. Esse daqui é um dos livros, então, que eu quero dar continuidade na leitura. Esse aqui é meu devocional. Esse daqui é um livro que eu estou relendo. Quem me conhece sabe que é pouquíssimo, é muito raro eu reler um livro, porque eu sempre tenho muitos livros na frente para ler. Então eu tenho a impressão de que, se eu já li, eu vou começar a ler outro, eu vou meio que perder tempo. Mas esse aqui é maravilhoso. Eu tenho muita coisa marcada aqui, vocês veem pelo post-it, e fora que ele tá todo riscado, porque esse aqui eu não vou desapegar. Porque normalmente quando eu vou desapegar de livro eu não fico riscando, né? Mas esse daqui tá cheio de post-it que eu vou marcando aqui, ó. Que são as partes importantes que eu quero muito, não sei quando, mas eu quero fazer um resumo para vocês desse livro, porque ele é maravilhoso. Mas para quem gosta de ler, pode comprar que você vai gostar. Eu, particularmente, tô amando. E esse daqui é um livro que eu tô aqui, ó, pela metade. É um livro bastante interessante, tanto que eu também tô grifando ele, não pretendo desapegar dele, mas é um livro que ele poderia ter sido resumido um pouco, né? Tem um CDzinho aqui que eu nem abri, ele tem 200 páginas. É uma leitura gostosa, uma leitura boa de se fazer. Se eu tivesse focado nele, eu já teria terminado. Mas, assim, repetitiva, podia ter sido resumido um pouquinho. Tudo isso. Eu já li outros livros muito parecidos nesse sentido de poderia ter feito 50 páginas e tava muito bom, né? E agora, na nossa última ida à livraria, eu ainda comentei com o Fernando, né? Nós passamos numa livraria que eu compartilhei com vocês, que eu fiquei assim chateada, hashtag, com a sacolinha.
E até abrindo aspas, nesse dia, acho que nós ficamos nesse shopping uns 30 minutos. E aí eu ainda brinquei assim, ó, quem quer ir embora põe o dedo aqui, sabe a brincadeira? E os 3, não ia ter o que fazer ali. Aí nós fomos para outro shopping. Para não ficar com aquela mente de, poxa, a gente vai pagar o outro estacionamento, no Shopping Dom Pedro, que é onde a gente gosta muito de ir, né? E lá tem uma livraria enorme, imensa, deliciosa, e uma cafeteria junto, que é a Starbucks. Para não pagar o estacionamento de lá, nós fizemos uma comprinha lá no Carrefour. E aí quem faz uma compra de R$150, que é muito fácil, né, cá entre nós, não paga estacionamento. Então o coração ficou livre. Aí nós fomos de novo, né, na livraria de lá, e eu comentei com o Fer, queria muito comprar outro livro. E eu falei assim pro Fer, Fer, se você lesse, a gente podia comprar um livro, né, porque daí você lê, e aí a minha mente não pesa e depois eu leio. Aí ele deu uma olhadinha ali nos livros, né, ele disse assim, eu tenho que encontrar um livro que chame minha atenção. O Fer já leu, já começou a ler Oceano Azul, aí deu uma paradinha. E teve um outro livro também, que eu acho que foi quando a gente foi pra Olímpia, eu tava lendo Trabalho 4 Horas, eu acho que ele começou a ler também. Inclusive lá, meu livro acabou, e aí a gente foi pro centro da cidade, que eu fui procurar uma livraria, porque eu não ia conseguir ficar em viagem sem livro, e eu comprei o livro do Leandro Carnal. Aí eu acho que o Fer também começou a ler esse livro. O Fernando entrou numa época assim, meio de ler livro, tinha dado uma paradinha, eis que sexta-feira ele disse, olha, nosso livro chega hoje. Eu comprei pela Amazon, tava com frete grátis, e aí eu paguei R$27,90 e não paguei frete, e eis que chegou! Delicinha! Então eu tenho mais um livro. Esse aqui deve ser assim, eu devo ter uns 15 ou 17 para ler, fora o Kindle, que tem mais uma... Eu nem sei se aparece aqui quantos livros tem na minha galeria, na minha biblioteca, porque eu tenho algumas amostras grátis, eu tenho os 10 livros emprestados da biblioteca, e depois eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se aparece, não sei nem se eu quero descobrir. Mas enfim, vamos ver. Daqui a algum tempo aí eu volto aqui, porque aí vocês me ajudam a cobrar do Fer para ver se ele tá lendo. Está no plastiquinho ainda, porque eu separei para gravar o vídeo para vocês, então eu nem abri. Tá aqui ainda. Mas também a gente não ficou em casa esse final de semana, então não tinha como ele ler. Mas se ele desenvolver o hábito da leitura, vai ser maravilhoso, né? Porque daí a gente pode comprar livros juntos. E às vezes eu vou na livraria, eu só vou lá só para sentir o cheiro do livro, para dar uma folhadinha e passar vontade. E eu já tenho o hábito de dar aquela romantizada, né? No momento leitura, que é aquela imagem gostosinha do livro com a xícara de café. No inverno, gente, uma delícia ler no frio. Maravilhoso você pegar uma cobertinha, sentar, pegar um livro ou um Kindle, apaga a luz e fica ali. Eu tenho um abajur, eu comprei um abajur. Eu vou mostrar pra vocês depois meu abajur. Porque assim, delicioso de ficar na sala. É aquele momento do dia que você faz... Que delícia! Acabou o trabalho, agora eu vou descansar e agora eu vou ler. Ou então, meu final de semana eu vou descansar. É uma delícia, gente. Se vocês não gostam de ler, é que vocês não descobriram ainda um livro bom, tá bom? Vou encerrar por aqui. Já comentei tudo que eu tinha para comentar. Já falei do curso, já falei do livro do Fer. E a gente vai ficar no pé dele para ver se ele tá lendo. Fica a dica, Fer. Ó, de olho.